noite, irmãos. Podem sentar. Graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. O tema sobre o qual meditaremos é dignos do reino. Deus deseja que nós possamos viver de forma digna do reino, digna do evangelho, de forma digna da vocação que recebemos dele. Essa igreja da Tessalônica, nós temos o registro em Atos 17, quando ela recebeu a visita ali do apóstolo Paulo, na cidade da Tessalônica. E lá no capítulo 17, verso 11, já tem uma comparação entre a igreja da Tessalônica e a igreja de Bereia. Naquela época, os de Bereia, eles foram elogiados, porque eles receberam a palavra com toda a avidez. E eles também examinavam as escrituras todos os dias, o de Bereia. Isso é na Macedônia, cidades vizinhas. Aqui, nós vemos que eles continuaram progredindo, e Paulo dá graças por isso. Então, eles progrediram, cresceram. E essa é uma lição desse texto. Deus quer que a gente progrida na fé, no amor, no conhecimento de Deus, na vocação, no viver de modo diferente. Deus não quer que a gente viva como as pessoas do mundo vivem. Essa é uma grande lição aqui. Primeiramente, os bereanos recebem um elogio, porque eles receberam a palavra, mas não era só receber. Era andar, era viver a vocação. Vamos ler então o texto, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, do 1 até o 12. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeitos estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós e o nosso testemunho.
Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós queremos crescer como essa igreja cresceu, amadureceu. Nós queremos viver não como o mundo, mas viver de modo digno do reino, cumprindo a nossa vocação e nosso chamado de forma digna. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Abençoa cada um de nós. Oramos para que nós possamos, até a vinda de Cristo, estar firmes se aqui estivermos, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, ela falava dos mesmos temas que a segunda, especialmente sobre a volta de Cristo. No entanto, talvez pelos falsos mestres ou uma má interpretação dos leitores, eles entendiam, não deveriam ter entendido, mas como se a volta do Senhor fosse naquela época. Paulo nunca disse isso, mas talvez uma distorção do ensino, da doutrina, e o fato era que algumas pessoas na igreja estavam pensando até que Jesus Cristo já havia voltado, a sua segunda vinda. Aí Paulo sabe disso, escreve, juntamente ali estava Silas e Timóteo. A gente vê lá no livro de Atos, quando Paulo e Barnabé se separam, ali na missão, né? E eles vão para lugares diferentes, mesmo com respeito, mesmo com amor de irmãos, mas eles discordam em alguns pontos. E assim Paulo vai à sua segunda viagem missionária. Ele leva Silas. E depois ele encontra Timóteo, que é circuncidado, e ali eles seguem para a região da Macedônia por uma ordem do Espírito Santo. E Tessalônica é uma das cidades, a capital da Macedônia naquela época, e eles chegam com muita alegria, entusiasmo, porque era uma cidade grande, talvez aproximadamente 200 mil habitantes. Então, era uma forma do evangelho ser divulgado, pregado ali em toda a região da Macedônia e de todos, não só na Macedônia. Tanto é que agora, na segunda carta, Paulo disse que elogia a fé deles em todos os lugares. Eles se tornaram um modelo, eles se tornaram fortes na fé, e em vários lugares que Paulo ia, Paulo falava dessa igreja da Tessalônica. Mas eles tinham problemas também. E Paulo escreve novamente, um pouco tempo depois, a segunda carta aos Tessalonicenses para corrigir os problemas e corrigir a doutrina, especialmente da escatologia, sobre a volta de Cristo. Aí Paulo vai dizer, não, o Senhor não voltará antes que aconteçam alguns eventos. Ele não veio ainda não. Ninguém sabe o tempo nem a hora. E ele não voltará antes que aconteça a grande apostasia e também a revelação do iníquo. Aí Paulo corrige e também vai trabalhando com eles essa questão de que o evangelho deve ser vivido diariamente até a volta de Cristo. Porque algumas pessoas pareciam que estavam esperando Cristo naquela época e não queriam trabalhar. Não queriam trabalhar, achavam que trabalhar era falta de fé. Não, se Jesus vai voltar, então tem que estar esperando, tem que estar evangelizando, tem que estar orando o tempo todo. Talvez eles pensassem assim. Aí Paulo nunca ensinou isso. Pelo contrário, Paulo era um homem de trabalho, fazia tendas. Paulo vivia esperando o Senhor Jesus Cristo, mas ele tinha uma vida comum, uma vida santa, de trabalho, de humildade, sabendo que o tempo era o Senhor, não era o tempo dele. Aí, às vezes a nossa espiritualidade ela está errada. E Paulo escreveu essa carta aqui para consertar
para ensinar a doutrina correta ali os tessalonicenses. Eles deveriam viver de modo digno. Vamos dar uma olhadinha nos versos de 1 a 4 inicialmente. Eles haviam progredido. Deus quer também que nós possamos progredir enquanto esperamos a sua volta. Versos de 1 a 4. Eu vou tirar algumas lições daqui inicialmente. A primeira delas é que eles haviam progredido. Deus quer que a gente progrida também na fé, no conhecimento de Deus. Até a volta de Cristo, nós não devemos estar inativos, mas progredindo na nossa vocação, progredindo de modo a viver de modo digno de um cristão. Então, estamos olhando aqui o verso de 1 a 4. Eles haviam progredido. Paulo, Silvano e Timóteo, é Paulo que escreve, mas Paulo cita o nome aí de Silas e Timóteo. Eles estavam na equipe missionária. A igreja dos Tessalonicenses, uma grande cidade da Macedônia, uma igreja, a origem da igreja é em Deus, o Pai, e também no Senhor Jesus Cristo. É o que sustenta a doutrina. É o que nos faz ser igreja, é estarmos ligados a Deus e a Jesus Cristo. Somos igreja. Graça e paz a vós outros da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Essa igreja da Tessalônica, desde Atos 17, está registrado que essa igreja nasceu no meio de muitas tribulações e perseguições. Nessa época que Paulo escreve para eles, a segunda carta, não havia mudado muito. Na época lá em Atos, quando a igreja nasceu, eram os judeus que perseguiam o apóstolo Paulo. É onde nós vemos lá um irmão chamado Jason, que ele deu a vida pelos irmãos, pela igreja, acolheu na casa dele ali os cristãos. E isso houve grande tumulto, grande perseguição, mas muitos gregos creram, muitas pessoas creram ali na Tessalônica. Nessa época da segunda carta, Paulo está dizendo que vocês cresceram, apesar daquelas lutas, apesar das perseguições e tribulações, vocês suportaram com fé, com amor e perseverança. E esse é o ensino para a igreja, que nós também devemos crescer na fé, até a vinda de Cristo. É uma das doutrinas que mais nos fortalece, é olhar para a vinda de Cristo. É uma das doutrinas que nos faz saber que Deus é justo. Ainda que soframos injustiça nesse mundo, nós não devemos revidar com nossas forças, porque Cristo, quando vier, Ele será vingador do mal. Serão banidos aqueles que lutam contra a igreja. Mas enquanto esperamos a vinda de Cristo, o que Deus quer de nós é que cresçamos na nossa vocação, que cresçamos o modo que vivemos, o modo digno como cristãos. Não é estar lutando pela nossa própria força, mas sabendo que no último dia o Senhor trará vingança para todo o mal.
eles cresceram na fé. Inicialmente, diz aí, a vossa fé cresce sobremaneira. Eles cresceram no conhecimento de Deus. É um processo. Assim como eu falei domingo à noite, Moisés cresceu no conhecimento de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus mostrou um pouco da sua bondade. Aqui, aqueles irmãos, eles cresceram também na fé. O que é a fé? Vamos pensar um pouco antes de seguir aqui. O que é a fé? É confiança em Deus, é conhecer a Deus, é saber que dele somos conhecidos, é colocar a nossa confiança nas promessas dele, que um dia ele voltará, um dia ele fará justiça, colocar nossa fé no Evangelho, viver de modo digno desse Evangelho. E alguns textos da Bíblia eu quero ler para que a gente conheça um pouco a Deus e tenha fé nesse Deus. Eu queria que um de vocês abrisse a Bíblia em Deuteronômio 32, verso 39. Esse texto vai dizer que o Senhor fere, mas Ele mesmo cura. A nossa fé tem que ser uma fé equilibrada, uma fé que recebe vitórias, que recebe curas, mas também recebe, às vezes, perseguições e tribulações. Da mesma forma que recebemos a vitória, o avanço do Evangelho, nós também temos que, como aqueles irmãos da Tessalônica, receber perseguições, se for necessário. Saber passar pelas perseguições da forma correta, com fé, com amor e perseverança. Alguém abriu? Pode ler esse texto? Pode ficar de pé, quem queira. Olha só, Isaías também repetiu esse texto. Agindo Deus, quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o Deus amplo, o Deus de amor, o Deus que fará justiça. E nós temos que crescer no conhecimento dele, crescer na fé, mesmo em tempos de tribulações e perseguições. O texto, olha, o Senhor se revelando, o grande eu sou. Eu somente, isso é sobre Deus, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. A vida pertence a Deus. Um dia o Senhor, os ímpios perecerão quando Cristo vier com poder e glória. Aqueles que desobedecerem o Evangelho, que desonrarem a Deus, serão julgados. Se for possível deixar o texto, seria bom. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ninguém escapa ao agir de Deus, à vontade de Deus. E nós temos que ter essa fé madura. Lá em Eclesiastes 7,14, vai dizer que, se alguém puder ler também, vai dizer que nós precisamos da prosperidade, no sentido real da palavra, da bênção, de coisas boas na nossa vida, mas também nós precisamos da adversidade. Às vezes a gente só quer prosperidade, a gente precisa de angústia, a gente precisa de tristeza, a gente precisa de luto para a nossa fé crescer e a gente conhecer a Deus como os irmãos da Tessalônica cresceram. Alguém abriu o texto, Eclesiastes 7,14. Pode ler, alguém. Pode ler, por favor. Olha só, Deus criou o dia da prosperidade. Viva coisas boas na sua vida, pela fé, os banquetes, as festas, a alegria, o estudo, viva, não é pecado não, é lícito a todo ser humano de forma justa, digna, como um cristão deve festejar, deve fazer coisas boas, tudo diante de Deus, diante de Cristo, sabendo que vai prestar conta no dia da vinda dele. Viva o dia da prosperidade, goza o bem.
Mas no dia da adversidade, se lembre que Deus fez tanto um dia quanto o outro. No dia da adversidade, da luta, da enfermidade, da perseguição, como os irmãos da Tessalônica passaram desde o início. Mas isso fez com que eles crescessem, em vez daquela igreja. Aquela igreja se tornou um modelo para toda a Macedônia. E na região onde Paulo passava, falava daqueles irmãos que tinham uma fé testada, madura. Como disse aí o verso 3. Diante disso, nós aprendemos que eles continuavam constantes, mesmo nas perseguições. Ainda sobre o verso 3, eles cresceram, a fé deles cresceram sobremaneira. O mútuo amor, é interessante essa relação da fé e do amor. Tudo começa pela fé, mas termina no amor amadurecido, uns pelos outros. Os irmãos se amavam, mesmo nas tribulações da vida. Os irmãos amavam mais a Deus. A fé verdadeira nos leva ao crescimento do amor, e é um amor sacrificial, uns pelos outros. É um amor que se sacrifica, é um amor que perdoa, é um amor de Deus em nós. O vosso amor de uns para com os outros vai aumentando. Verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Em meio a muitas perseguições e tribulações que vocês suportaram. Então, eles tinham constância, perseverança e fé. Na verdade, é Deus que persevera em nós. A gente pensa que é a gente que é bom, eu aguento tudo, eu vou ser sempre fiel. Não, é Deus que nos capacita a sermos fiéis mesmo nas lutas da vida. Isso não vem de nós, é dom, é graça, é o poder do Evangelho em nós. Sermos fiéis nos dias difíceis. Eles tinham perseverança. E Paulo dá graças a Deus por isso. Verso 5 em diante, nós vamos ver aí algumas maneiras apropriadas de um cristão viver responsavelmente, diariamente, enquanto aguardam o retorno de Cristo. Enquanto a gente aguarda o retorno de Cristo, nós temos que viver de forma responsável, produtiva. Há uma maneira apropriada dos cristãos viverem. Eles lá, alguns deles não estavam trabalhando. Achavam que era espiritual, que era ter fé, não trabalhar porque Cristo estava voltando. Não, isso era um erro teológico, um erro doutrinário que estava causando um modo indigno do Evangelho. Porque aquilo que a gente crê refletirá em nossas ações diárias, o tempo todo. Eles acreditavam nesse erro, e isso gerava um comportamento errado deles. Então, é muito importante a doutrina, em que a gente crê, porque dependendo do que a gente crê, se a gente praticar o que a gente crê, todos os dias, enquanto Cristo, esperando a volta de Cristo. Isso em todos os lugares. É essa certeza, esse desejo, é sabendo que Cristo pode voltar a qualquer instante. É o desejo de que Cristo venha fazer justiça, que Cristo, mesmo que nós estejamos atribulados, sofrendo, mas um dia seremos consolados. Um dia haverá plena justiça, um dia haverá alívio completo. Claro que o Senhor dá alívio, o Senhor nos dá vitórias nesse mundo também, mas a grande vitória, o grande alívio vai ser no dia do Senhor, no dia da volta de Cristo. E nós devemos saber receber tanto a cura quanto a enfermidade, tanto a tribulação, a perseguição, quanto tempos de prosperidade na igreja. Hebreus 11 vai nos falar sobre a fé, e lá tem esses dois aspectos da fé. A fé de grandes vitórias, Daniel venceu os leões, o mar vermelho foi aberto, mas outros pela fé foram cerrados ao meio.
não obtiveram promessas, pela mesma fé, é a fé madura, olha para os dois aspectos e sabe viver de forma digna até na dificuldade. Eles receberam capacidade dada por Deus para sofrer perseguição. Quando esperavam a volta de Cristo, deviam viver de forma responsável em todas as atividades diárias. Vamos dar uma olhadinha então aí, o verso 5 em diante. Até o 12 tem muita coisa aí, estarei citando de forma breve. Verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Essa expressão é muito bonita, digno do reino de Deus. Será que a nossa vida diária é digna? É uma vida digna do reino de Deus? Será que aquilo que a gente faz glorifica a Deus? É algo digno, é algo santo? É algo que um filho de Deus possa se envolver ou fazer? A fé deve ser traduzida em obras práticas diárias. Dignos do reino. Nós sabemos, na verdade, que nós só somos dignos por causa de Cristo. Não é por causa de nós mesmos. Mas Deus também provê meios pelo qual nossa vida seja digna. O nosso viver deve ser digno, nosso falar, nossa família, nosso trabalho, tudo que a gente faz deve ser digno como um cristão. Vem de Deus, é Deus que capacita, não vem de nós mesmos, mas Ele nos permite corrigir a nossa vida, de tal forma que nós possamos viver de forma digna do rei ou do reino. Verso 6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Um dia, aqueles que atribulavam a igreja da Tessalônica receberia de Deus tribulações e julgamento. A vós outros que sois atribulados, haverá alívio, diz o verso 7. Juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Então haverá julgamento, haverá alívio para o povo de Deus, haverá julgamento para os incrédulos. Deus é Deus julgador. Inclusive o Salmo 96 que Silas leu, o último versículo fala sobre isso, o dia da volta do Senhor. Já no Antigo Testamento eles cantavam isso e oravam. O dia da vingança, o dia do Senhor virá. O Salmo 96 que foi lido hoje falava sobre essa expectativa que o povo de Deus sempre teve, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos ler juntos esse verso 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Certamente para eles estavam pensando na primeira vinda de Cristo. Ali quando o Messias viria trazer justiça, mas eles sabiam também que tinha um aspecto do final do mundo, que era a plena justiça de Deus. Todo o povo de Deus sempre acreditou nisso, que um dia haverá o dia da vingança do nosso Deus. Haverá alívio para o seu povo. Verso 8, chamas de fogo. Muitas vezes a palavra fogo na Bíblia, ela tem esse aspecto da justiça de Deus. Às vezes também tem um sentido de fogo purificador da nossa vida. Às vezes a gente brinca, na igreja, Senhor, me manda o teu fogo na minha vida, se Deus mandar mesmo, o fogo da vingança dele para nos julgar, ai de nós. Tem os dois aspectos, o fogo da vingança e o fogo... O Senhor não nos julga como a gente merece por causa de Cristo. Agora, tem o fogo purificador também. Me purifica, Senhor, me purifica, para a gente viver de modo digno. Continuando o verso 8, o fogo, tomando a vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, obedecer ao Evangelho é viver de modo digno. Deus quer que a gente tenha uma vida de obediência. Verso 9, eles sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado entre todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então eles receberam o Evangelho e é a ligação de Deus e de seu povo. Nós somos glorificados em Cristo. Nós provamos da glória de Deus em Cristo. E eles creram, nós também cremos. Verso 11, por isso também não cessamos de orar. Paulo orava sempre por eles, para que o nosso Deus os torne dignos, mais uma vez, da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Meus irmãos, será que nós estamos cumprindo com poder a nossa vocação? Somos vocacionados a servir, a adorar, a evangelizar. Deus quer que a gente cumpra o chamado que Ele nos fez, mesmo no mundo mau. Deus quer que a gente cumpra o chamado. O povo de Deus é um povo diferente. Nós somos vocacionados para adorar, vocacionados para sofrer pelo Evangelho, vocacionados para uma vida santa. O Evangelho é uma vocação também, isso é um preço. É um preço de obediência, de entrega. Às vezes, os jovens que estão aqui, né? Às vezes, na sala de aula, a gente vê os outros jovens ali desobedecendo, desonrando pai e mãe. Mas você não, você é diferente. Por causa da vocação que você recebeu. Por causa do Evangelho, é diferente. Isso é um preço. Isso é um sofrimento. Aí a gente tem que escolher. Ou obedecer a Deus e sofrer, ou então desonrar o chamado que a gente tem. Deus quer que a gente cumpra, vivamos de modo digno da vocação que Ele nos deu, com poder. Deus tem um propósito. O verso 12, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pois é, para finalizar, capítulo 3, verso 7, fala que eles viviam, alguns da igreja ali da Tessalônica, viviam de modo desordenado, o comportamento dele, as doutrinas dele. Aqui Paulo corrige que o Senhor não haveria de voltar antes que a apostasia e o homem iníquo se manifestasse. Capítulo 2, Paulo fala sobre isso aí em 2 Tessalonicenses. E aqui também é uma lição para nós. Sabe onde aconteceria essa apostasia e a manifestação da iniquidade? Dentro do povo de Deus. Que tristeza. Antes de Cristo voltar, muitos na casa de Deus provarão a grande apostasia, que é o afastamento de Deus, isso mesmo dentro da igreja. E o homem da iniquidade, Paulo não fala muito sobre ele, mas é alguém da maldade, da impiedade, mesmo com cara de piedade, mesmo parecendo um religioso, mas é a manifestação do mal ali, tentando destruir o povo de Deus. Aí Paulo diz, antes da volta vai acontecer isso, no meio do povo de Deus. Aí Paulo corrige eles. Cristo ainda não havia voltado, ninguém sabe, mas enquanto ele não vem, Deus quer que a gente viva de modo digno. Vamos fazer uma breve oração, e eu coloquei aqui alguns motivos da gente orar, baseado nesse texto das Escrituras. Primeiro motivo de oração. Senhor, ajuda-nos a suportar as tribulações e lutas, inclusive as internas que passamos. Será que você precisa orar por isso hoje? Senhor, me ajuda a suportar as tribulações dessa vida com fé, com
com fé madura, com perseverança, com amor aos irmãos. Segundo motivo, Senhor, dá-nos uma vida digna do Evangelho. Será que você precisa orar por isso hoje? Todos nós precisamos. Senhor, dá-me uma vida digna da vocação que recebi. Terceiro, nós devemos crer no juízo perfeito de Deus e aguentar quando somos provocados, quando somos testados em nossa fé, sabendo que o Senhor fará a justiça perfeita. E isso faz a nossa fé aumentar, faz o amor entre os irmãos aumentar e a perseverança até o dia da volta de Cristo. Vamos fazer mais uma oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, ajuda-nos a perseverar até o último dia da nossa vida, ou então até o dia da Tua volta, se estivermos aqui nesse maravilhoso dia, o dia da vingança do Senhor contra o mal, o dia da plena justiça, justiça perfeita. Ajuda-nos, ó Pai, a crer que o Senhor nos defende. Enquanto isso, nossa fé aumenta, nosso amor aumenta, a perseverança, o conhecimento de Deus aumentam. Faz isso com cada um de nós. Nós queremos viver assim. Nós queremos também cumprir a nossa vocação de modo digno. Nós não somos do mundo. O Senhor quer para nós uma vida diferente por meio do Teu Filho, Jesus. O Senhor nos capacita a viver uma vida digna do Evangelho. Ajuda-nos, corrige também, Senhor, as nossas deficiências doutrinárias, nossas deficiências de prática de vida diária. Se nós erramos como eles no trabalho, achando que o trabalho é desonrado, achando que é falta de fé trabalhar, meu Senhor, corrige nossas doutrinas, Senhor, para que a nossa vida dê fruto e a gente amadureça, como essa igreja aqui amadureceu, a Tessalônica. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.